Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma BMW i8 e vai levar a interesseira para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa mulher. Ele pergunta como ela está e o que ela está fazendo. Ela responde para ele que está esperando um Uber. Ele tenta pegar o telefone dela, porém ela fala para ele que não vai passar o seu número. Nate pergunta o porquê ela não pode passar o telefone e ela fala para ele que tem namorado. Ele pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela. Então ela fala que o Instagram ela pode passar para ele. Logo em seguida, depois de pegar o Instagram dela, eles conversam um pouco e Nate começa a dar em cima dela. Ele a convida para ir almoçar na sua casa de luxo e fala que ela vai gostar do lugar. Ela rejeita o convite e fala que o Uber dela está quase chegando. Então, na sequência, Nate pergunta o nome dela e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele indo em direção à BMW i8, ela muda de ideia e vai falar com o YouTuber. Ela fica maravilhada com o carro. Nate convida ela para sentar no banco do carro. Na sequência, ele abre a porta e ela senta por alguns segundos dentro do carro. Em seguida, depois que ela sai do carro, Nate fala que gostaria de convidar ela para almoçar na casa dele. Porém, ele fala que não acha certo porque ela tem namorado. Ela fala para ele que não tem nenhum problema ela dar uma volta no carro e almoçar na casa dele. Nate fala que ela vai gostar da casa dele porque lá tem muita comida e bebida. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, ela entra no carro em direção à casa do Nate. E coitado do namorado dela. Então ele abre a porta e eles entram na BMW i8. O canal Blue Eyes resolveu fazer o teste da interesseira com uma Super Lamborghini Aventador. E dessa vez ele vai dar uma pá que representa o símbolo da garimpeira de ouro para a mulher que cair no teste da interesseira. Iniciamos o vídeo com um Ark chamando essa garota para ir até ele. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo que está esperando sua mãe e pede para usar o telefone dela para ligar para ela. Na sequência, ele pega o telefone dela e anota o número dela no telefone dele e fala para ela que só queria pegar o número dela. O miserável é um gênio! Então a garota não gosta nada da situação e fala que não deu permissão para ele pegar o número dela e fala para ele que se ele ligar, ela vai bloquear o número dele. Logo em seguida, o YouTube Ark fala para ela que o carro dele está logo ali na frente e fala que vai caminhando com ela até lá. Então ele vai em direção à Lamborghini Aventador. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê a super máquina, num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ele chama ela para ver o carro por dentro. Assim que ela dá uma olhada no carro, ele fala para ela dar a volta para entrar no carro e pergunta a ela se ela gostou da Lamborghini. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela se ela realmente bloqueou o número dele e fala que gostaria de ligar para ela depois e pergunta se agora ele pode ter o número dela. E não é que depois da mágica feita, ela fala que sim? Depois de sair do carro, ele fala para ela que está pensando em dar uma volta na Lamborghini com ela. Mas primeiro quer saber se ela tem namorado. Ela fala para ele que não tem. Logo na sequência, ele fala para ela ir até a frente do carro e manda ela fechar os olhos porque tem um presente para dar para ela. Ela faz exatamente do jeito que ele falou e fica esperando o presente de olhos fechados.
O YouTube Ark pega uma pá e entrega para a garota e fala para ela abrir os olhos. Ele fala para ela que ela merece esse presente, já que ela é uma escavadora de ouro, e chama ela de interesseira. Ela fica furiosa e tenta acertar a pá na Lamborghini Aventador, porém ele a impede e ela acaba se dando muito mal. Esse rapaz resolveu testar a sua namorada para saber se ela é fiel, e quem vai fazer esse teste é o seu amigo Arkin do canal Blue Eyes, com o carro Acura NSX que faz sucesso em qualquer lugar. Não sei não, mas acho que ela não vai resistir. Após a mulher ter combinado de encontrar seu namorado naquele lugar, o YouTube vai até o local para testá-la. Na sequência, ele aborda dizendo que ela é muito bonita e se apresenta para ela, perguntando o que ela está fazendo. A garota responde que está esperando seu namorado. Arkin começa a dar investida na garota, dizendo que gostou dela e a convida para sair, dizendo que ele tem um ótimo carro e muito dinheiro. Mas a garota não demonstra nenhum interesse, deixando claro que não sairá com ele. O YouTuber se despede e vai embora. Na sequência, o YouTube volta com um super carro, uma Acura NSX, para do lado da garota e fala para ela que não é de perguntar duas vezes. E num passe de mágica, a garota se demonstra totalmente interessada, e nessa hora nem parece mais ter namorado. Ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim, que acabou de comprar, e fala que vai perguntar só mais uma vez se ela quer sair com ele, e dessa vez ela responde que sim. Na sequência, Arkin abre para ela a porta do carro, e pelo que parece, ela já não está mais nem aí para o seu namorado, depois de entrar no carro de um desconhecido, uma vez que ia encontrar com seu namorado. Lá dentro do carro, o YouTube fala para ela que vai num restaurante de luxo e depois vai para sua casa. Ela concorda com tudo, porém ele pergunta para ela se não iria dar problema com seu namorado. Ela responde que não, que ele não precisa de saber e que depois resolve com ele. Depois de alguns minutos, o YouTube leva ela direto para o namorado dela, no local que ele estava esperando. O rapaz fala para ela como ela pode entrar num carro de um desconhecido e aceitar sair com ele só por causa do carro. Ela tenta se explicar, dizendo que só ia dar uma volta com ele. O namorado dela fala que tinha planos para ela, porém agora está tudo terminado e que ela não passa de uma interesseira e que agora não quer nem mais olhar na cara dela. Ela fica irritada, mas acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus, com duas garotas, e vai levar elas para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos com o Nate abordando as duas garotas em um posto de gasolina. Ele, educadamente, inicia uma conversa perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Porém, elas já de cara dão um fora nele, dizendo que não estão interessadas. Nate pelo menos tenta pegar o Instagram delas, mas sem nenhum sucesso ele vai em direção à Lamborghini Urus, e é aí que a mágica acontece. A garota pergunta se o carro é dele, Nate mostra as chaves e confirma que sim, e fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Agora elas estão completamente interessadas em falar com Nate, e a mágica já está feita, e agora elas estão na mira do caçador. Nate pergunta para elas por que elas não queriam conversar com ele. Elas respondem que ele era um estranho e elas ficaram com medo. Na sequência, Nate pergunta o nome delas e se apresenta para elas. Uma das mulheres agora fala que gostam dele, porque ele tem uma Lamborghini Urus. Ele pergunta se elas estão falando com ele só por causa do carro, e não é que elas confirmam que sim. Então Nate leva na brincadeira e pergunta onde elas estão indo. Elas falam para ele que estão indo em uma festa de despedida de solteiro e convidam o Nate para ir junto com elas. Porém, o Nate fala para elas que ele tem uma ideia melhor, que ele tem uma casa de luxo aqui perto e que lá tem muita bebida e elas vão poder ficar à vontade. E dessa vez, como a mágica está feita, elas aceitam o convite e o Nate vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, ela pergunta com que o Nate trabalha. Ele fala para ela que é dono de uma empresa e opera no mercado financeiro. Logo em seguida, o Nate fala para ela que elas foram muito rudes com ele e elas vão ter que se redimir também com ele. Elas falam que vão deixar ele impressionado.
Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate e começam a ficar à vontade. E nem precisa mais falar que nessa hora o caçador de interesseiras já está no controle total da situação e vai se dar bem. Logo na sequência, a moça de roupa rosa pergunta onde é o quarto e entra para conhecer. Nate faz uma horinha e logo em seguida entra no quarto e a mágica acontece. Nesse vídeo, o YouTube London's Way vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o London's Way abordando essa morena. Ele pergunta como ela está e pergunta qual o seu nome e na sequência se apresenta para ela. Ele fala para ela que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas e fazer novas amizades. Ele fala que gostou dela e pede ela para dar um 360. Ele fala que ela é atraente e elogia a garota. Porém, ela fala que tem namorado e que está indo encontrar com uma amiga e está com pressa. Ele fala para ela que tem muito dinheiro e pode dar para ela uma vida luxuosa se ela der uma chance para ele. Ela fala que não está interessada e que já falou que tem namorado. Ele pergunta a ela se pelo menos pode pegar o número de telefone dela para conversarem depois, caso ela mude de ideia, ou até mesmo para serem amigos. Ela deixa claro para ele que ele está incomodando ela e que não vai passar nada para ele. Ele insiste em ter uma conversa com ela, mas vendo que não vai ter nenhuma chance, o jeito é apelar para o plano B. Então, ele fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini Urus. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da Lamborghini, na mesma hora muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele mostra as chaves e confirma que sim, e convida ela para entrar dentro do carro. Como a mágica já está feita, ela aceita o pedido dele e eles entram na Lamborghini. Lá dentro do carro, ele é muito objetivo e fala para ela que tem uma coisa incomodando ele. Ele pergunta por que ela não quis passar o telefone para ele e agora aceitou entrar no seu carro. Ela tenta dar uma desculpa esfarrapada, porém, ele fala para ela que está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e fala para ele que não gosta de garimpeira de ouro e fala que hoje ela vai aprender uma lição e manda ela sair do carro. Ela sai do carro e acaba se dando muito mal. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele a cumprimenta e tenta saber o nome dela, porém ela nem olha na cara dele. Mas quando ele vai em direção à Lamborghini, num passe de mágica, ela resolve se interessar pelo rapaz e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e fala que o carro é lindo. Ele confirma que sim e fala para ela que chegou na cidade faz pouco tempo e que não conhece ninguém na cidade, que gostaria de fazer novas amizades. Na sequência, ele fala para ela que as tatuagens dela são lindas, logo ela resolve mostrar ainda mais do que deveria, só para chamar a atenção do youtuber. Nessa hora, ele pede para ela anotar o número dela no telefone dele, e com muita facilidade ela passa o número dela para ele. E nessa hora nem parece mais aquela garota que no início não estava nem aí, porque agora é ela que está interessada. Ele pergunta para ela se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira, mas se ele quiser, ele pode ser o namorado dela. Nate fala para ela que primeiro tem que conhecê-la melhor. Logo em seguida, ele fala para ela que gostaria de comer em um restaurante legal e pergunta para ela se ela conhece algum por perto. A garota fala que conhece sim um lugar legal. Ele convida ela para ir junto com ele, e como já é esperado, ela aceita o convite e os dois entram no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta por que ela nem olhou na cara dele quando ele foi falar com ela no início. Ela responde que estava com pressa e que estava em uma ligação importante.
Ele fala para ela que não gostou nem um pouco da situação e que ela foi muito rude com ele. Ela fala que vai mudar isso e pede desculpas para ele. Em seguida, ela pega na mão dele e pergunta se ela não pode fazer nada para mudar isso, porque ela gostou dele e queria conhecê-lo melhor. Nate fala para ela que está óbvio que ela o tratou mal e depois mudou de ideia só por causa da sua Lamborghini, e fala que ela é muito interesseira e que não gosta de interesseiras e manda ela sair do carro. Ela sai do carro sem palavras e bate a porta da Lamborghini e acaba se dando muito mal. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com o seu Corvette C8. Ele aborda essa linda mulher, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ela então fala que se chama Kenya e ele fala que se chama London. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é da cidade mesmo. Ele então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Em seguida, ele fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e pergunta se pode pegar o número dela. Ela agradece o elogio e responde que sim e parece dar uma moral pro London. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Na sequência, ele pergunta se tem restaurantes bons aqui perto e ela responde que sim, que tem vários. Ele então pergunta qual que ela gosta mais e ela responde para ele. London fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. Ele fala também que gostaria de fazer novas amizades e convida ela para vir almoçar com ele. A garota responde que sim. London então pergunta se na cidade também tem algum bom clube que ele possa ir porque ele gosta muito. E ela responde que tem alguns clubes nas cidades, mas que ela ainda não frequentou. London então pergunta com o que ela trabalha e ela responde que ela trabalha no escritório. Na sequência, ele fala que o carro dele está logo ali e diz a ela para eles não perderem mais tempo, porque ele está com muita fome e chama ela para entrar no carro com ele. London então fala baixinho antes de entrar no carro que gostou dela e ela não parece ser uma interesseira, mas que nunca se sabe e ele ainda vai certificar disso. Nessa hora, ele pergunta por que ela foi tão amigável com ele. E ela responde que ela é desse jeito e que ela gosta de fazer novas amizades. London fala que a maioria das mulheres interessam nele só depois que vê o seu carro, mas com ela foi diferente. Em seguida, ele mostra a câmera para ela e fala que está gravando um experimento social para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas que ela passou no teste. Ela fica surpresa em saber que tudo era um teste. London então fala que ele ainda quer almoçar com ela. Ela responde que eles podem sim ir almoçar, que vai ser bem legal. Então ele termina o vídeo elogiando ela por ter passado no teste e não ser uma mulher interesseira. O vídeo começa com um trecho abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e ela responde que não. Ele pergunta como que ela pagou o seu lanche. Ela responde que ela tinha alguns trocados, mas que acabou de gastar. Em seguida, ele pergunta se pode usar o Google Maps dela porque o celular dele está descarregado. E a garota fala que sim e gentilmente ela empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se pode colocar o número dele no telefone dela. Ela então pergunta por quê.
Ele fala que gostaria de conhecê-la melhor porque achou ela muito linda e atraente. A garota então fala que ele pode colocar o número dele, mas ela não garante que vai ligar para ele. Na sequência, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está de férias e está tentando conhecer pessoas novas. E ele não conhece nada na cidade e gostaria de arrumar uma companhia e se apresenta para ela. Porém, a garota fala que não está interessada e rejeita o convite dele. E fala para ele que ela tem namorado e que ela é fiel a ele. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela. Ela fala que o Instagram dela é particular e que ela só passa para amigos. Ele fala que está tentando ser um amigo dela e que gostaria de conhecê-la melhor. Ela novamente fala que é melhor não, então ele caminha até o seu carro de luxo. E na hora que a garota vê a máquina do YouTube, olha o desespero que ela faz para ir atrás dele. Nesse momento, ela pergunta se o carro é mesmo dele. O YouTube confirma que sim. Ela então pergunta se pode dar uma aceleradinha no carro. Ele fala que sim e pede para ela entrar no carro e ficar à vontade. Em seguida, ele fala que gostou dela e achou ela muito linda, mas ele precisa dizer a verdade para ela. Ele está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas ele fala que ele está na dúvida se ela passou no teste ou não, e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube. Ele então fala que ele está gravando um vídeo para o YouTube e seus seguidores vão ver ela no canal dele. Ele fala que ele é um grande YouTuber e que faz experimentos sociais. Ele então pede para ela deixar o seu Instagram para os seus seguidores seguirem ela nas redes sociais. Na sequência, eles combinam de sair para beber e ela entra no carro mesmo tendo namorado e não sabemos mais o que aconteceu. Deixa aí nos comentários. O vídeo começa com Naya abordando essas duas morenas em frente à sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se elas podem o ajudá-lo e ela responde que estão com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram delas ou seu telefone, mas as duas garotas falam que tem namorado e já dão um fora nele sem dar nenhuma chance. Sendo assim, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E como num passe de mágica, as duas mudam de ideia e vão atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom. Ele pergunta se elas já andaram em uma Lamborghini e elas respondem que não, mas sempre tem a primeira vez. Depois dele se apresentar, ele pergunta se elas realmente têm namorado. As duas magicamente falam que não e fazem o namorado desaparecer. O YouTube então passa o telefone para elas e pede para elas anotar o seu telefone. E muito fácil, as duas passam o telefone para ele. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que gosta muito de tatuagens. Então, ele fala que queria pedir ajuda delas para escolher um bom restaurante, mas que elas nem queriam falar com ele. As duas falam que agora elas vão ajudar ele a escolher o melhor restaurante. Então Naya chama elas para entrarem no carro e conversarem lá dentro. E é claro, elas aceitam e ficam achando que vão se dar bem com o cara só porque ele aparenta ter muito dinheiro. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Naya pergunta o que elas vão fazer agora. E a garota responde que estavam indo tomar uma bebida e convida ele para vir com elas.
Ele então fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e lá tem muita bebida e chama elas para vir com ele que vai ser melhor. As duas topam e aceitam o convite. Então, nessa hora, ele pede para elas descerem do carro e darem a volta porque ele quer falar uma coisa com elas, antes deles irem para sua cobertura. Elas descem do carro e o youtuber fala que agora ele está pronto e fala que agora elas podem entrar novamente no carro, mas quando elas vão tentar entrar, ele deixa a porta trancada. Então, ele acelera o carro e fala que não sai com garimpeiras de ouro, e as duas acabam sendo rejeitadas. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair e só está abastecendo o seu carro. Então, Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então, Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. Nesse vídeo, o London aborda essa morena e fala que gostou muito da roupa dela. Ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ele então pergunta de onde ela é.
E ela responde que ela é de Chicago e está em Houston há pouco tempo. London então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele tomar um drink e pergunta o que ela vai fazer agora. Ela responde que ela estava indo para a casa de sua amiga. London então pergunta se ela não pode mostrar para ele um barzinho top aqui na cidade. Ela fala que agora ela está ocupada e está com um pouco de pressa. London pergunta se ela é solteira. Ela responde que não, que ela tem namorado e está comprometida. London então fala que ele queria tanto conhecê-la melhor que agora ele ficou triste em saber que ela é comprometida. Ela fala que eles podem ser amigos. London então pergunta se ele não pode pegar o número dela, porém ela responde que é melhor não para evitar problemas. Ele fala que vai fazer uma gentileza para ela e dar uma carona até a sua casa. A garota responde que não precisa. Porém, depois de London falar que esse é o seu carro, a mulher muda de ideia na mesma hora e aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar dentro do carro e a garota não perde tempo e entra na máquina. London então pergunta por que ela estava tão indecisa de aceitar a carona ou não. Ela responde que é porque ela tem namorado. London então pergunta se ela realmente tem namorado ou se é mentira. Ela fala que tem sim. O youtuber pergunta quanto tempo eles estão juntos. Ela responde que já faz mais de 1 ano e meio e que gosta muito dele e não vai se separar dele de jeito nenhum. Em seguida, ele fala que gostou dela e achou ela muito linda, mas ele precisa dizer a verdade a ela. Ele está tentando saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas ele fala que ele está na dúvida se ela passou no teste ou não, e mostra para ela alguma das câmeras que estão gravando. Ele fala que ele é um youtuber famoso e que faz experimento social, e ele estava gravando um vídeo para o seu canal. E mostra para ela outras câmeras que estão gravando, e ela fica sem reação. London então fala que não sabe se ela passou no teste porque ela deixou ele meio na dúvida. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. A garota responde que ela não está interessada em falar com ele. Nate então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim. Então ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini Urus. E é na hora que a mulher vê a máquina do Nate, é aí que a mágica acontece. Ela vem na mesma hora e pega na mão dele e se apresenta. Nate pergunta para onde ela vai e ela responde que ela estava indo para a casa de uma amiga. Ele então fala que é novo na área e está tentando explorar alguns bons lugares. E quando viu ela, pensou por que não conversar com essa linda mulher. Ela responde que todo mundo tenta conhecê-la, mas que infelizmente ela não dá bola para qualquer um. Em seguida, ele pergunta quanto tempo ela e seu namorado estão namorando. Ela responde que não tem namorado, mas Nate questiona dizendo que ela acabou de dizer que tinha namorado, mas ela fala que só disse aquilo porque não queria falar com ele. Nate então pergunta por quê, e ela fala pra ele que achou que ele era um cara normal, igual aos outros que tentam falar com ela, mas que viu que ela estava enganada. Papo vai, papo vem, o Nate convida ela para tomar uma bebida com ele em um barzinho. Ela aceita e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garanhão.
Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é da Etiópia. Nate então pergunta quanto tempo ela está na cidade e ela fala que já faz 4 anos. Papo vai, papo vem, e o Nate pergunta por que ela foi tão ignorante com ele quando ele tentou falar com ela. E ela fala que já disse que achou que ele era um cara que não tinha dinheiro. O youtuber então pergunta se ela mudou de ideia só por causa da Lamborghini. Ela responde que sim, que o carro dele mostrou que ele é um cara diferenciado. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. Nate então fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder mais seu tempo. Ele fala para ela que dinheiro não vem em primeiro lugar. Ela desce e chama ele de idiota, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira.
E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já tá ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo.
Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London que aborda essa morena em frente ao seu Corvette. Ele inicia uma conversa perguntando qual o nome dela, porém ela responde que está com pressa e não pode falar agora. O youtuber pergunta se não conhece ela de algum lugar e ela fala que acha que não. Ele então fala que se chama London e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Alyssa e diz que está realmente com pressa. London pergunta para ela aonde ela está indo e ela responde que ela está indo pegar o seu carro. London fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e ele não quer parecer chato demais e só gostaria de pegar o número dela para eles conversarem mais tarde. Porém, a mulher fala que não passa telefone para estranhos e sai andando. London então caminha até o seu Corvette e, inexplicavelmente, na mesma hora, a mulher volta e vai atrás dele, perguntando se esse carro é dele. London fala que sim, mas pergunta o que ela quer, já que ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pergunta se ele queria convidá-la para sair. London responde que sim, que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para almoçar com ele. A garota então aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ela fala que o carro dele é muito bom e que adora essa cor. E fala também que o carro dele está bem quente. Indo ao que interessa, London pergunta por que ela estava agindo assim com ele. E ela responde que estava com muita pressa. Ele questiona que ela aceitou entrar no carro de um desconhecido sem conhecê-lo e fala que ele poderia ser um cara mau. Ela então pergunta se ele é mesmo um cara mau e London fala que não, que ele só está argumentando com ela. Na sequência, London fala que está afim dela e achou ela muito linda e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que gostou do estilo de vida dele e do seu carro e que também gostou dele e que queria conhecê-lo melhor. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e pode levá-la para conhecer sua casa. Ela topa e aceita o convite de London. Papo vai, papo vem e London leva ela para sua cobertura. E dessa vez o London não resistiu à interesseira e não sabemos o que aconteceu depois. O vídeo começa com Frank dizendo que vai abrir a porta para a garota porque ele é um cavaleiro.
A garota entra na loja e agradece ele. Minutos depois, ele sai com ela da loja e começa a chavecá-la, tentando puxar a conversa. Ele fala que ela é muito linda e sua beleza chamou sua atenção. Porém, a garota fala que não o conhece e não quer conversa com ele. A garota ri do jeito que ele está andando e fala que ele está muito esquisito com essa roupa. O youtuber fala que gosta de andar à vontade. Em seguida, ele fala que vai abastecer o carro para ela. Em troca, ele quer o número dela, para eles conversarem de sair para irem num barzinho final de semana. A garota fala que é melhor não. Na sequência, ele tenta pegar o Instagram dela e ela acaba passando para ele o Instagram. E logo depois, ela vai abastecer seu carro. Então, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E não demora muito para ela vir falar com ele interessada. Então, ela pergunta se ele está usando o carro para tentar pegar o número dela. O YouTube fala que não, mas pergunta se isso ia funcionar. E ela responde para ele que não. Ela fala que eles podem ser amigos, mas que ela não vai passar o telefone para ele. Frank então convida ela para ir na casa dele para almoçarem juntos. Porém, a garota rejeita o convite e fala que não é só porque ele tem uma Lamborghini que ele vai conseguir levá-la para casa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e ser gentil com ela. Então, ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ele está tentando pegar uma garimpeira. Porém, ela passou no teste e não foi interesseira. Então, ele pede para ela passar o Instagram para os seguidores dele segui-la na rede social. E me falem se vocês acharam que ela foi interesseira ou não. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa garota e pergunta se ela está bem. Além disso, ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ela fala que está bem e que seu nome é Jéssica. Então ele fala que é um prazer conhecê-la. O youtuber pergunta para onde ela vai. A garota responde que só está passeando e observando a paisagem. Ele fala que também estava observando porque ele gostou dela e achou ela muito linda. Além disso, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela agradece o elogio, mas responde que sim e fala que tem um namorado. Em seguida, ele pergunta por que o namorado dela não está com ela. A garota fala que ele está trabalhando e então ele fala que ele não tem tempo para ela e fala que ele teria todo o tempo para ela e pede um pouco da atenção dela e o seu telefone. Mas ela fala que ele é baixo e não faz o tipo dela. Sendo assim, Nate se despede e vai em direção à Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. A Lamborghini é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que o carro é dele e pergunta se o namorado dela tem um carro desse. A mulher, com a cara mais lavada do mundo, fala que não. Em seguida, ele pede para ela anotar o seu número. Então, Nate fala que é isso que ele estava tentando dizer, que além dele ter tempo para ela, ele pode dar o que ela quiser. A mulher fica chocada ao ver que ele tem tanto dinheiro e pergunta se ele ainda quer sair com ela e o que ele quer fazer. Ele fala que quer ir para sua cobertura para almoçar e a convida para ir com ele. Então ela aceita o convite e entra na Lamborghini com ele. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco sobre comida, ele elogia o cabelo dela e fala alguns assuntos aleatórios. Mas é nessa hora que o teste começa.
De repente, aparece o funcionário do Nate se passando por o dono do carro e ele começa a perguntar o que o Nate está fazendo com o seu carro. O youtuber explica que ele estava conhecendo essa garota e logo ia devolver o carro. A mulher fica chocada ao saber que o carro não era dele. A mulher logo se apresenta para o outro cara e demonstra interesse nele, sabendo que o carro é dele. Nate pergunta se ela quer sair com ele ainda e ela fala que não, que só estava usando ele. Então ela fala que o seu amigo quer que ele saia do carro. O funcionário do Nate fala que ela pode ficar no carro e pergunta se ela quer sair com ele. Logo, ela aceita o convite. O youtuber Nate, do lado de fora, fica perguntando para a garota se ele pode ligar para ela mais tarde. Porém, ela fala que não quer nada com ele e se ele ligar que ela não vai atender. Então, o rapaz dentro do carro levanta o vidro e a mulher dá tchauzinho para o Nate no maior deboche. Então, Nate é rejeitado pela interesseira. Na sequência, o funcionário do Nate para o carro logo ali na frente e fala para a garota que ele é apenas um funcionário do Nate e o carro é dele, e que ela é uma interesseira e caiu num experimento social e manda ela vazar do carro. A garota até implora para ficar no carro, mas ele fala que é para ela sair porque ela é muito interesseira. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e que gostaria de saber o nome dela. Porém, a mulher fala que não o conhece e prefere não dizer o seu nome. Ele fala que viu ela de longe e só queria dar um oi para ela. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta qual que é o tipo dela, mas ela responde que gosta de homens mais escuros. Ele então fala que mesmo não sendo o tipo dela, ele gostaria de levá-la para sair com ele e garante que ela vai curtir muito o passeio com ele. Porém, ela responde que está ocupada agora e precisa ir embora. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, ela responde que não tem Instagram e que não vai passar seu telefone para ele. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. A mulher, na mesma hora, já demonstra interesse pelo cara e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Ele confirma que sim, que o carro é dele. Ela então fala que vai passar seu Instagram para ele. Ele então pega o Instagram e o telefone dela sem nenhuma dificuldade. E agora é ela que demonstra interesse pelo youtuber. Ele então questiona que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que só disse aquilo porque estava indo embora, estava com pressa. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez. E ela responde que não, mas que sempre tem a primeira vez. Ele então chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor. E ela entra na mesma hora, demonstrando muito interesse. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está bastante solteira. Ele então pergunta por que ela está querendo ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou um cara legal para namorar. Kilo então fala que é uma pena que ele não faz o tipo dela, mas nessa hora ela fala que era brincadeira aquilo que ela disse e que ele faz sim o tipo dela e que ela achou ele muito bonito. Ele então chama ela fora do carro para tirar algumas fotos com o seu Corvette e eles descem juntos e vão até a frente do carro para tirar as fotos. Depois de alguns minutos de conversa, ele tira as fotos para ela e fala que ele tem que ir embora agora, mas depois vai ligar para ela, que ele já tem o número dela. E me digam aí o que vocês acham, se ela for interesseira ou não. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.
O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele.